Glória a Deus. Aleluia. Vamos iniciar uma nova live, nova palavra. Vamos esperar que os irmãos entrem aí, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos iniciar aqui mais um culto online em nome de Jesus. Você é um escolhido de Deus, por isso você está aqui em nome de Jesus para ouvir a palavra, para compartilharmos algo daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quero pedir desde já que você se inscreva, né, no canal, faça um comentário, que você compartilhe, né, esse vídeo em nome de Jesus, amém? Que você possa ajudar-nos a divulgar a palavra de Deus, que a gente possa estar compartilhando, né, aquilo que Deus tem no seu coração, no nosso coração. Estamos vendo aí já, né, quem está entrando, a Andressa, Silvana, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus, amém? Que Deus possa falar profundamente contigo nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lembrando, né, que não se esqueça, né, também, né, no próximo domingo, né, o culto é presencial, em nome de Jesus, amém? Às 19h30, você possa estar lá conosco, em nome de Jesus. E no dia 26, né, lembrando, no dia 26, sábado, das 18 horas, vai haver uma transmissão, né, ao vivo, pelo Compeg, em celebração ao dia do Senhor Jesus Cristo. Então que você também possa estar participando em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. A gente sabe que Deus, Ele vai trazer uma palavra poderosa sobre essa cidade. Como não podemos estar fisicamente, né, no evento do dia do Senhor Jesus Cristo e da mobilização do bem, nós vamos fazer uma live com o grupo coral Hebron, em nome de Jesus. Uma palavra de Deus também lá vai ser ministrada. Que Deus possa, né, te abençoar em nome de Jesus, que você possa participar online em nome de Jesus. Estamos, né, fazendo tudo aí para que o Senhor seja glorificado em Guararema mais um ano. O 13º evento, né, do dia de celebração a Jesus Cristo. Então, estamos felizes por mais um ano e nós sabemos que Deus, Ele vai falar conosco em nome de Jesus. Davi entrou aí, Deus abençoe Davi, em nome de Jesus, amém? Que possamos, né, estar buscando a presença do Senhor nesses dias, orando pela nossa cidade, orando pelas nossas autoridades, buscando, né, a face do Senhor, intercedendo, clamando, né, pelo poder de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Vamos aguardando aí mais um pouquinho, né, em nome de Jesus. Você que está chegando aí, você que está, né, se conectando aí, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Creio que, né, hoje estaremos aí na bênção, em nome de Jesus. Até agora está tudo ok. Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Você que faz parte, né, da Igreja Nacional Yahvé Shammah, que você possa estar aí, né, nos dando um ok, um amém, um glória a Deus. Que você possa estar, né, junto conosco nos cultos, né, de quinta-feira, no qual nós estamos fazendo essa live. E domingo, né, a gente está fazendo o culto lá presencial, em nome de Jesus, depois online também. Mas, né, já voltamos com o culto presencial, em nome de Jesus, amém? Com todas as medidas de segurança possíveis. Mas o Senhor é a nossa segurança, amém? O Senhor é aquele que cuida de cada um de nós, o Senhor é aquele que nos traz orientação, é aquele que nos dá direção. Estamos nesse mês, né, falando sobre aliança, e nós vamos estar falando sobre aliança hoje também, em nome de Jesus, amém? Mas eu quero orar com você, né? Eu quero orar para que a gente possa iniciar, né, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Pai, te damos graça, Senhor Deus, te damos graça porque o Senhor é bom o tempo todo, Senhor, porque o Senhor tem olhado para a vida de cada um, Senhor Deus, daqueles que têm participado, daqueles, Senhor Deus, que têm se envolvido, Senhor Deus, com a Tua palavra, com a Tua obra, Senhor Deus, com a Tua igreja nessa cidade, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, queremos desde já pedir que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, que o Espírito Santo possa nos usar nesta noite para falarmos, Senhor Deus, da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que o Senhor possa tocar em nossas vidas, Senhor Deus, nos encher, ó Pai, da Tua graça, Senhor Deus, nos encher, Senhor Deus, da Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que esta palavra, Senhor Deus, possa atingir os corações daqueles que precisam, Senhor Deus, daqueles que necessitam de um momento de reflexão em sua vida e entender qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus em toda a sua existência, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Somos gratos a Ti, ó Pai, que o sangue do Cordeiro esteja sobre a vida de cada um, Senhor Deus, sobre a vida da sua família, sobre o seu lar, sobre a sua parentela, sobre os seus negócios, Pai. Eu abençoo os negócios de cada um, Senhor Deus. Eu abençoo as portas que se abrirão na vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, Senhor Deus, por essa aliança eterna que nós temos através do sangue de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, por esta noite, Senhor Deus, por estarmos, Senhor Deus, na Tua presença, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toca no coração daqueles que vão ouvir esta mensagem, que vão assistir esse vídeo, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, porque sabemos que Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu és Deus magnífico, Senhor Deus, e nós Te glorificamos e Te exaltamos no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. A Débora também entrou aí. Em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar iniciando, amados, e eu quero falar com você na palavra de Deus, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 17. Então, se você, né, você possa abrir a tua Bíblia aí, ou o teu aplicativo, né, lá no livro de Gênesis, capítulo 17, onde Deus ele vai falar conosco nessa noite sobre a história de Abraão, ou Abrão, né? Onde Deus muda o nome. E aí nós vamos estar lendo, né, Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 1, em nome de Jesus, estabelecendo uma nova aliança, né? Deus está estabelecendo uma nova aliança. Deus quer falar conosco nessa palavra. E Gênesis 17, 1 diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti,
e a tua descendência depois de ti, em tuas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão de ser-lhes o seu Deus. Amém? Amados, a palavra de Deus, ela diz aqui que Abraão, ele tinha 99 anos quando o Senhor apareceu para Abraão novamente e diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Anda na minha presença e seja perfeito, porque eu quero colocar uma aliança entre você e eu, né? E vou te multiplicar grandissimamente. E aí Deus muda o nome de Abrão para Abraão, né? Então Abrão passa a se chamar Abraão, o pai de muitas nações, né? Assim o Senhor o fez, o colocou e estabeleceu essa aliança, prometendo, né, a sua descendência toda a terra de Canaã por perpétua possessão, né, onde ele seria o Deus dessa nação. Amados, a aliança feita, né, entre Deus e Abraão, entre Abrão, né, inicialmente, mas a aliança que Deus faz com Abraão é uma aliança tão magnífica, mas se nós voltarmos à história, começarmos a entender, toda aliança, mano, havia uma necessidade de uma cerimônia. Então era a preparação da cerimônia da aliança. Então, como que era essa preparação? No capítulo 15, né, a partir do versículo 1, Deus ele começa a falar, né, com Abraão, e Deus ele promete um filho para Abraão. E diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que há de me dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas que pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Olha só, mano. Deus ele chama Abraão para uma aliança. Ele chama Abraão para fazer uma aliança e ele diz assim: ó, olha para os céus e conta as estrelas. Veja, Abraão, se você pode contar as estrelas do céu. Veja se você pode, né, enumerá-las. Né? Então, é isso que eu estou prometendo para você. Assim será a tua semente. Então, Deus ele está preparando Abraão, porque ainda Deus está falando da preparação da cerimônia. E aí no versículo 6 de Gênesis 15, ele diz assim: e creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, Abraão, ele creu em Deus, que Deus realmente faria aquela aliança com ele e daria possessão para ele, né, na sua semente, possessão, né, de bens, de vidas, de nações. E a palavra de Deus diz que Abraão, ele creu no Senhor e Deus lhe imputou isto como justiça. Amados, encontramos, né, nessa passagem a mais antiga base bíblica para falarmos da doutrina da justificação pela fé. Sabe por quê? Porque pela primeira vez nas Escrituras, a fé e a justiça são mencionadas juntas. Então, a fé, né, no Antigo Testamento, a fé ela tinha dois aspectos, ou duplo aspectos, né? Que era a confiança ou dependência, lealdade e fidelidade. Então,
o termo crer, como Abraão creu no Senhor, é um termo hebraico que significa perseverar confiando e crendo, evidenciando isso mediante a sua fidelidade e obediência. Então, esse era o tipo de fé que Abraão tinha. Então, Abraão ele tinha uma fé de perseverar e continuar, né, crendo e evidenciando isso através da sua fidelidade. Então, Abraão era um homem dedicado a Deus, sempre confiante e obediente e submisso a Ele. Então, Abraão, ele creu no Senhor, e a palavra de Deus diz que isso foi lhe colocado como justiça. Então nós vemos aqui o princípio, né, da justificação pela fé. Então se nós cremos, nós somos justificados, amado. Né? A Dirce entrou aí, em nome de Jesus. Rubens, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus seja louvado pela vida de vocês. Então, olha só, Deus ele viu a fé sincera de Abraão expressa naquela atitude. Por isso Deus lhe imputou isso como justiça. O termo justiça aqui, ele significa estar num relacionamento correto com Deus e com sua vontade. Então, a justiça não era a justiça de Abraão, ou a justiça, né, porque Abraão era bom e era... Não, era a justiça aqui significava de um relacionamento, né, um relacionamento. A Vera Lúcia entrou aí também, Deus abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor, disse, né, em nome de Jesus Cristo. João entrou aí, está assistindo também, João Moraes, Deus abençoe, meu irmão, estou com saudade de você, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus Cristo, né, a irmã Lindiomar também, em nome de Jesus, hoje é aniversário dela, Deus abençoe, né, que Deus multiplique teus dias na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, amados, Deus ele viu essa fé sincera e isso significa um relacionamento correto com Deus e sua vontade. Além disso, quando nós lemos lá em Gênesis, né, 15:1, ele diz assim que dessas coisas veio a palavra do Senhor dizendo, não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Então, mediante a qual Deus ele se tornou escudo e galardão de Abraão. Então, Abraão ele ia ter muitos descendentes, né? Então, além da sua descendência, ele teria uma promessa de uma terra, né, por possessão, que era a Canaã, né, tão prometida. Então, esse Abraão, amados, ele creu no Senhor e isso foi lhe colocado como justiça. Mas tudo isso Deus estava falando com Abraão antes, né, para preparar a ele para a preparação. Isso tudo era uma preparação, né, da cerimônia da aliança. Então, se nós continuarmos aí no capítulo 15, no versículo 12, a palavra de Deus diz que Abraão ele cai num profundo sono, né, de Deus. Ele cai num profundo sono e Deus ele começa a dar detalhes, né, acerca do futuro da sua descendência. Maria Elisa entrou aí, em nome de Jesus. Lindiomar, glória a Deus, irmã, Deus abençoe, parabéns, né, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Então, ele cai num sono profundo e Deus ele começa a dar detalhes do futuro da sua descendência. Então, Deus ele começa a falar com Abraão, né, e começa a descrever para Abraão como seria o seu futuro, como seria a sua descendência. Então, Deus ele começa a revelar para Abraão, né, aquilo que Deus tinha no seu coração, porque Deus via que Abraão tinha um coração bondoso, um coração obediente. Mas a palavra de Deus diz que essa preparação, amada, ela tinha alguns rituais. Né? Nos textos antigos, né? Nos textos antigos, eles registram que, na época, muitas das alianças, né, que eram feitas, ela envolvia um costume de partir animais ao meio. Né? Era algo, né, simbólico, né? Então eles partiam metade dos animais e colocavam um de cada lado, e as duas pessoas do contrato ou daquele acordo, eles tinham que andar entre esses animais. Então, né, o que acontece? As partes, né, que faziam a aliança, eles tinham que andar junto entre essas metades separadas, né, uma de cada lado dos animais. E isso, mano, era uma reflexão, ou, né, era uma
algo que Deus estava afirmando que qualquer das partes, né, que perdesse ou quebrasse a sua aliança se tornava igual àquele animal. Ou seja, Deus o cortaria em pedaços. Então essa era a importância. Deus estava ainda preparando Abraão para fazer uma aliança. Deus estava preparando Abraão para fazer, né, para confirmar a promessa. Mas e a palavra de Deus, né, se nós continuarmos lendo aí, nós vamos ver que Deus ele vai falando sobre isso, e isso servia, né, de afirmação do mesmo deveria acontecer com aqueles que quebrassem a aliança. Então era um ato simbólico, né, de muitos povos, né, de muitas tradições do passado. Inclusive o profeta Jeremias ele cita isso também, né? Ele fala sobre isso, ele cita isso, esse concerto, ou esse tipo de acordo de aliança, né? Lá no capítulo 34 de Jeremias, versículo 18, Jeremias ele diz assim, olha, e entregarei os homens que transgredirem a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro, que dividiram em duas partes, e passaram pelo meio das suas porções. Então esse ritual, mano, era algo comum para eles, mas era a maneira que Deus fazia, ou que Deus, né, permitia que eles firmassem aquele acordo, firmassem, né, aquele pacto que eles estavam fazendo, né? Então, e dizendo o seguinte, se alguém descumprir, se alguém não fizer o acordo, Tatiana e Leandro entraram aí, em nome de Jesus, Deus abençoe. Então, se uma das partes não entrasse, não fizesse o acordo, não cumprisse o acordo, Deus estava mostrando para ele, olha, vocês vão ser igual a esse animal partido, porque eu vou partir, eu vou, né, cortar vocês em pedaços. Então, essa era a tradição da época, essa era aquilo que Deus havia, que Deus fez na presença desses homens. E aí diz o texto que quando Deus ele faz um pacto, a partir do versículo 17 do capítulo 15, ele diz assim, que sucedeu que o sol houve uma escuridão e um forno de fumaça, ou seja, um fogo e uma tocha de fogo passou por entre aquelas metades. Então Deus ele estava fazendo, né, um pacto com Abraão da mesma maneira que os homens faziam os pactos na terra, né, simbolicamente. Então Deus estava representando ali para Abraão o pacto que ele estava fazendo. E a palavra de Deus, quando ele diz que o fogo passou pelo meio, ou a fumaça, ou o forno de fumaça, em algumas traduções, tocha de fogo que passou no meio daquelas metades, né, simbolizava naquele momento, amados, a presença de Deus, amém? A presença de Deus, né? A presença real de Deus, ele passou entre os animais diante dos olhos, né, de Abraão, significando, né, um juramento divino, ou seja, Deus estava, né, garantindo que aquele acordo que ele iria fazer com Abraão, aquele acordo que ele faria com Abraão, era um acordo onde Deus não quebraria a sua aliança, amém? Deus não quebraria o seu pacto com Abraão. Então, são promessas feitas a Abraão que seriam cumpridas. Então, falou, Abraão, pode ficar tranquilo, porque eu vou passar. E essa solenidade, amados, esse momento, né, simbólico, ele apontava diretamente para a inabalável fidelidade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele passa sozinho. Né? O contrato entre os homens era os dois passavam no acordo. Os dois passavam, né, entre os animais, simbolizando, né, o pacto ou a aliança, firmando, né, a aliança, melhor dizendo. Mas nesse momento aqui, né, o sonho, a visão, a revelação de Deus para Abraão é que Deus ele passa sozinho, amado, entre as metades dos animais, significando que Deus estava colocando sobre si toda a maldição. Ele falou assim, não, eu garanto, né, eu estou garantindo, né, o cumprimento da minha palavra. Então Deus estava ali, né, assumindo sobre si mesmo. Então por isso ele passa sozinho, mano, né, caso ele não honrasse a sua aliança. Então Deus ele não falou para Abraão passar, mas ele passou sozinho. Também, por isso que quando nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 6, 13, né, quando Deus faz a promessa, ele jurou por si mesmo. Então, aos Hebreus, quando Paulo escreve aos Hebreus, ele escreve exatamente isso. Ele fala assim, olha, né, porque ele jurou por si mesmo.
Então Deus, ele, né, quando fez o pacto com Abraão, ele jurou por si mesmo, já que não havia outro maior por quem ele jurar. Então Deus, ele fez esse juramento por si mesmo. E aí, amados, nós vamos caminhando aí. No versículo 18, diz que naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão. Então, toda a preparação, mano, todo o cenário estava pronto. Todo o cenário estava pronto para a cerimônia da aliança. Mas não era algo simples. Havia um ritual, havia um compromisso, havia, né, algo que tinha que ser feito, havia, né, uma fidelidade, como nós falamos, havia uma lealdade, né, havia uma confiança, havia uma dependência. Então, Abraão, ele dependia de Deus, ele confiava em Deus, e ele, né, ele tinha que mostrar essa fidelidade com Deus, porque Deus mostrou sua fidelidade. Quando Deus, ele começa a revelar, né, em sonho aquilo que iria acontecer. Então, no versículo, né, no capítulo 15, versículo 18, ele diz assim, no mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. E aí ele vai falando dos povos, né, os queneus, quenezeus, cadmoneu, eteu, ferezeu, refaíns, amorreus, cananeus e outros. Então, o que acontece? Então já não havia, né, Deus, ele firma essa aliança. E aí nós vamos para o capítulo que nós lemos, que é capítulo 17. E olha só, versículo 5. Deus, ele muda o nome, né, de Abrão para Abraão, porque ele seria pai de muitas nações, e Deus, ele diz assim que eu estarei fazendo isso. Tá? Então por que nós estamos falando de aliança, mano? Por que nós estamos falando de estabelecer uma nova aliança? Então Deus, ele havia feito uma promessa para Abraão. Deus havia feito uma promessa de restabelecer uma aliança. Deus havia feito uma promessa de, né, e Deus, ele assumiu para si a responsabilidade de fazer cumprir a aliança e a promessa que ele estava fazendo com Abraão. Então, quando Deus, ele faz isso e Abraão, ele não passa junto com Deus, Deus está dizendo assim, olha, eu estou fazendo por mim e por você, Abraão, porque eu creio que Deus já sabia, né, o que iria acontecer. Sabe por quê, amado? Porque Abraão, ele toma algumas atitudes na sua vida em desobediência à vontade de Deus. E eu quero dizer para você, amado, né, Abraão, ele passou 13 anos sem a presença de Deus. Depois dessa promessa, Abraão, ele vai passar 13 anos, né, vai viver 13 anos, né, de silêncio. Ele acreditou que o que ele tinha feito, mano, estava certo. Mas é aí que nós nos enganamos. No capítulo 16, né, nós vemos que Abraão, ele não espera a promessa se cumprir de que ele teria um filho, né, seu, né, um herdeiro, né, da sua casa. E o herdeiro da sua casa era o herdeiro de Abraão com Sara, né, ou Sarai até então. Então, esse era o que Deus já havia prometido. Mas Sara, ela não podia ter filhos. E aí, na tradição, né, ele poderia gerar filhos com, né, outra esposa. Então, o que acontece? Né? Ele acreditou sinceramente que havia agido certo em ter um filho com Agar, que é Ismael. Então, né, que é no capítulo 16, né, versículo 2. Então, por quê? Porque Deus, ele fala assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não gerava filhos, e tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Aí no versículo 2 diz assim, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão e a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Então, olha só, mano, né? O relato fala de que o concerto que Deus queria fazer com Abraão, o acordo que Deus estava fazendo com Abraão, não era para que Abraão tivesse filho com uma outra mulher,
mas o filho da sua descendência. Mas o que acontece? Né? Assim, as duas pessoas que faziam o acordo tinham que passar lá. Nós já falamos que Deus passou sozinho. Então, nenhum aparecimento do Senhor durante 13 anos, amado. Nenhum altar feito, nenhuma tenda de sacrifício, nenhum sacrifício. Então foram 13 anos que Abraão passa, né, sem falar com Deus, sem a presença de Deus. E é interessante que quando nós vamos lendo aqui, no capítulo 17, nós vamos dizer o seguinte, que Deus ele vem falar com Abraão na idade de 99 anos. Né? 99 anos. Só que Abraão, ele teve Ismael com Agar com 86 anos. E aí ficou-se 13 anos sem Deus se manifestar, sem Deus falar com Abraão, sem Deus trazer uma revelação. E quando Deus ele vem falar com Abraão, no capítulo 17, que é o início do texto que nós começamos hoje, Deus ele fala com Abraão e dizendo assim, Abraão, né, de uma idade de 99 anos, e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. Olha só, amados, a importância de uma aliança. Deus não havia falado para Abraão ter filho com outra mulher. Deus havia feito uma aliança com Abraão, prometendo que ele seria pai de muitas nações. Mas no decorrer da circunstância, onde Sara não podia ter filhos, né, então ela propõe, né, a sua serva Agar, para ser esposa de Abraão naquele momento. Mas Deus ele não tinha pedido isso, mano. E isso custou 13 anos sem ouvir Deus. 13 anos sem a presença de Deus. Porque Abraão ele quebrou a aliança. Ele não seguiu, né, as ordens daquilo que Deus havia falado para ele, né, daquilo que Deus havia determinado. E quando Deus... Olha só, Abraão, como nós falamos lá no começo, o que era? Abraão era um homem íntegro, era um homem, né, que obedecia a Deus, era um homem, né, que estava na presença de Deus, era um homem cheio da presença de Deus. E de repente, passa-se 13 anos e Deus, a primeira coisa que Deus fala com Abraão é o seguinte, seja perfeito, anda na minha presença. Então, ele fala assim, anda na minha presença. É como se Deus estivesse falando assim, Abraão, eu ensinei tudo para você, eu fiz tudo certinho, para as coisas andarem conforme a nossa aliança, conforme aquilo que nós entramos num acordo. Nós fizemos um acordo, Abraão. Nós fizemos um acordo e eu mantive a minha palavra. Eu falei que você será pai de muitas nações e será pai de muitas nações. Porém, você quebrou o acordo. E por essa quebra de acordo, você ficou 13 anos sem me ouvir. 13 anos sem a minha presença. E nesses 13 anos, amados, eu tenho certeza que Abraão achou que estava certo. Que o que ele fez estava correto. E aí Deus ele fala assim, ó, anda na minha presença. Amados, eu quero dizer para você que quando você tem uma aliança com Deus, quando você tem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, é porque Deus ele está falando para você e Jesus está te propondo a seguinte ordem, anda comigo, anda na minha presença, amém? Anda na minha presença. Deus está falando para você nessa noite, anda na minha presença. Eu já prometi, eu tenho uma promessa de vitória na tua vida, eu tenho uma promessa, né, de conquista na tua vida, eu tenho uma promessa de prosperidade na tua vida, mas simplesmente anda na minha presença, confia em mim, creia em mim. É isso que Deus estava tentando, que estava ensinando aqui para Abraão. É isso que Deus estava falando, amados, quando nós tentamos resolver os assuntos sozinhos e fazer as coisas por nós mesmos, às vezes, né, Deus permite, amém? Deus permite. Você achou que eu ia falar que Deus não permite, né? Ou que não, Deus permite. Deus, ele em muitas coisas, Deus ele não vai intervir, amado. Ah, mas por que Deus deixou eu fazer assim? Não, amado. Deus ele permite para que, né, para ele, reconhecer quem ele é. E aqui Deus ele está aqui falando, olha, Abraão, seja perfeito, né? Ser perfeito, anda na minha presença, mano. Eu só quero a sua obediência. Eu só quero que você ande. Então, quando nós tentamos, amado, resolver nossos assuntos da nossa maneira, do nosso jeito, muitas vezes Deus vai permitir. Às vezes Deus ele não permite, mas muitas vezes Deus vai permitir. Sabe por quê? Porque lá no livro de Provérbios, capítulo 3,
versículos 5 e 6 diz assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não estribe no teu próprio entendimento. Então, o que a palavra está dizendo? Confia no Senhor de todo o teu coração. Não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa quanto tempo está durando, não importa a escassez, não importa a esterilidade. Ah, mas eu sou estéril, essa terra não produz. Não importa, mano. A palavra de Deus diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. Então Deus está falando assim, ó, não creia em você mesmo. Abraão achou que estava certo. Ah, eu tive um filho, agora vai ser abençoado, né? Tive um filho, né? Meu filho Ismael vai ser abençoado, meu filho vai ser bênção, porque é promessa de Deus. Não, Deus ele não vai anular a bênção de Ismael. Ismael vai ser sim abençoado, né? Mas é uma outra ministração. Mas Deus, ele estava falando para Abraão, anda na minha presença, Abraão. Anda na minha presença, eu só queria que você andasse na minha presença. Do acordo que nós fizemos, da promessa que eu fiz, olha, Abraão, sai lá fora, olha para o céu, conta as estrelas. E se nós entendermos o contexto aqui, a gente já ministrou uma vez sobre isso, dá a impressão que, né, o que nós entendemos é que Abraão, quando ele sai lá para fora e Deus manda Abraão sair para contar as estrelas, era de dia, mano. Não era nem de noite ainda. Então, né, Abraão ele vai e olha e fala assim, peraí, né, o que será que está acontecendo? Por quê? Porque se nós continuarmos no texto, no capítulo 12 diz o quê? E pondo-se o sol num profundo sono. Então Deus ele falou antes com Abraão, no meio do dia, mano, mandando você ir lá fora, olhar para o céu. E acho que Abraão olhou aquele céu azul, né? Aquele sol lindo, maravilhoso. E Abraão deve ter falado a Deus, eu confio no Senhor, porque eu não estou vendo nada. Porque não se dá para ver estrela de dia. Então ele falou, eu não estou vendo nada, mas eu confio no Senhor. Então é isso que Deus estava. É por isso que Deus imputa isso como justiça na vida de Abraão, porque Deus conhecia o coração de Abraão, sabia que Abraão era obediente, que Abraão era fiel, era leal, mano. Então Deus ele falou assim, eu posso fazer uma aliança com Abraão, porque eu sei que ele vai acreditar. Então não se apoie no seu próprio entendimento, né? Reconhece, né, em todos os teus caminhos, porque ele vai endireitar as tuas veredas. Então reconhece. Reconhece quem é Deus na sua vida, meu amado. Reconhece quem é Jesus na tua vida, né? Em todos os teus caminhos, por onde quer que você andar, o Senhor vai estar contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor é o meu cajado. Então Ele é aquele que me sustenta, Ele é quem me fortalece. Não importa que eu esteja passando por um vale da sombra da morte, mas o Senhor é o Deus que vai comigo, que vai à minha frente, mano. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos abençoa, então Ele nos endireita. Falando, Abraão, eu estou nesse negócio. Sabe, Abraão, eu estou nesse negócio, Abraão. Por que você quis fazer as coisas sozinho? Eu não falei para você, Abraão. Eu não falei da nossa aliança, eu não falei do que, né, das bênçãos que você vai receber, eu não falei que a sua semente será, né, próspera. Eu não falei que você vai ser pai de multidões, de nações. Então, sabe, meu querido e minha querida, eu quero dizer para você que Deus está nesse negócio. Quando Deus está no negócio, não tem como dar errado, amém? Quando Deus ele passa, né, com o fogo queimando, incandescente, entre as partes, né? Porque ele fala assim, ó, eu estou assumindo, eu estou dizendo para você que você vai conseguir, eu estou dizendo para você que você vai passar, eu estou dizendo para você que você vai ser sarado, eu estou dizendo para você que você vai ser curado, eu estou dizendo para você que você vai ter um bom emprego, eu estou dizendo para você que você vai ter uma família feliz, eu estou dizendo para você, sabe, eu estou falando com você, olha, Deus está nesse negócio, eu falei e eu vou cumprir. Então é Deus dizendo, olha, é como se Deus ele falasse assim, Abraão, eu não preciso da sua ajuda. Sabe, é como Deus estivesse falando para nós aqui hoje, eu não preciso da sua ajuda, não precisa, você não precisa gerar filhos da onde eu não quero que seja gerado, mano. Amém? Então não precisa gerar filhos aonde Deus não quer que seja gerado. Nós queremos gerar as coisas aonde Deus não quer que sejam geradas. Lembra lá da porta aberta e a porta fechada? Existe porta que Deus fechou, mas não queira abrir a porta que Deus fechou. Mas também existem portas que Deus abre e ninguém pode fechar. Amém? Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Se você crê nisso, dá um amém aí, glorifica a Deus aí na tua casa, meu amado. Sabe, não faça distinção, amado.
Abraão achou que as coisas eram simples demais. Eu vou ter um filho aqui com Agar e está tudo resolvido porque é permitido pela lei, então estou tranquilo, estou debaixo da bênção. Mas Deus não tinha falado para ele fazer isso, mano. Você entendeu? Deus não tinha falado. Então nós não faça distinção entre coisas importantes, amado, que precisam de oração, das coisas insignificantes, óbvias, aparentemente, né, que não precisam consultar a Deus. Não faça distinção. Às vezes nós achamos que só as coisas importantes, sabe, as coisas maiores, é que eu preciso de oração, é que eu preciso de uma campanha, é que eu preciso fazer isso, é que eu preciso ir à igreja, é que eu preciso cultuar, é que eu preciso... Não, amado. Não é só isso. As coisas pequenas também precisam da direção de Deus. As coisas pequenas, a palavra de Deus diz assim, olha, ser fiel no pouco e no muito te colocarei, amém? Ser fiel no pouco. Deus não fala para você ser fiel no muito. Sabe por quê? Porque Ele sabe que se você for fiel no pouco, quando você chegar no muito, a sua fidelidade vai ser incontestável. Glória a Deus por isso, amado. Louvado seja Deus por isso. Então essa é a vontade de Deus, a nossa lógica e bom senso muitas vezes nos levam, amado, né, facilmente para o caminho mau. Quando nós deixamos de depender de Deus. Sabe, quando nós esquecemos de Deus, amado. E eu falo para você, amado, com toda certeza no meu coração. Se nesses últimos tempos eu tivesse esquecido de Deus, talvez eu não estivesse mais aqui. Se nesses últimos meses eu não dependesse de Deus, talvez eu não estivesse aqui ministrando a palavra. Falando do amor de Deus. Falando daquilo que Deus é capaz de fazer. Porque a circunstância me levava a pensar dessa forma, a circunstância me colocava, amado. Então, né, o texto nada mais nos mostra, né, esse texto que nós estamos lendo, essa história que nós estamos lendo, nada mais nos mostra da fraqueza da sabedoria humana. Entendeu? O homem, ele é fraco na sua sabedoria. Por isso nós devemos buscar conselhos. Conselhos aonde? Em Deus. Mesmo naquelas mínimas coisas. Coisas, né, que parecem claras e óbvias para nós. Mas nós precisamos. Sabe por quê, amado? Porque nós começamos com coisas pequenas. Ninguém começa no topo de uma escada. Você começa subindo degrau por degrau, amado. Tem muita gente que acha que chegar lá no topo é o principal de tudo. Não. Chegar no topo é importante, sim. Mas o importante é você começar degrau por degrau. É você começar a subir um a um, amado. Para que você dê valor, sabe, na tua luta, no teu esforço, mas acima de tudo, na direção de Deus. E aí nós precisamos o quê? Voltar para o propósito certo. Então Deus, ele fala com Abraão, Deus, ele havia mostrado para Abraão como estabelecer uma aliança. Falou, Abraão, nós precisamos fazer isso, isso, isso e isso. Daí ele explicou tudo certinho. Como eu disse outro dia, o contrato está aqui escrito, as regras estão escritas, então nós precisamos fazer isso, Abraão. Vamos fazer isso, eu vou fazer um pacto, né? No meu pacto existe uma promessa, mas não esqueça, toda aliança de Deus é acompanhada de promessa. Toda aliança de Deus é acompanhada de promessa, mano. Se você tem uma aliança com Deus, Deus tem uma promessa na tua vida, não deixa de acreditar nisso. Eu só quero a promessa, se você só quer a promessa, não tem aliança. Eu só quero aliança, se você tem aliança, você não tem a promessa. Então, a promessa, ela é acompanhada de uma aliança, mano. E o que Deus estava falando aqui com Abraão é isso, Abraão, eu vou assumir essa responsabilidade de cumprir aquilo que eu estou falando para você. E Abraão, no meio do caminho, ele fica 13 anos, amado, sem a presença de Deus. Porque fez algo que Deus não havia pedido naquele momento. Fez algo que Deus não queria que fosse feito, que era gerar o filho com Agar. Mas aí é preciso voltar para o propósito, amém? É preciso voltar para o centro da vontade de Deus. E a parte mais emocionante, amado, de toda essa história, né, é o seu final. Abraão, como um verdadeiro homem que era, imediatamente ele procurou voltar, andar no caminho correto. Abraão, né, como homem de Deus, como temente a Deus, ele volta, ele reconheceu o seu erro, né? Ele reconhece o seu erro, ainda, né, que ele tenha que conviver, né, com os resultados do seu erro, que era Ismael. Ele começou imediatamente a obedecer à vontade de Deus. Aí o Senhor fez com Abraão um novo contrato, uma nova aliança. Lembra lá da primeira aliança? Deus, ele, né, estava falando com Abraão, olha, eu vou fazer uma aliança contigo,
né? Você vai ser, né, um herdeiro, você vai ter um herdeiro, então você vai ser abençoado. E aí Deus ele vem propor para Abraão uma nova aliança, mano. Aí Deus ele vem falar para Abraão, mas Abraão ele reconhece, mano, imediatamente, ele e todos os demais homens da sua família, mano. Ele entende que eles precisavam fazer algo, porque o Senhor fez com Abraão um novo contrato, uma aliança, só que é uma aliança de carne, ou na carne, melhor dizendo. Mas que aliança é essa? Né? Você pode perguntar, que aliança é essa? Amado, está aí no capítulo 17, a partir do versículo 23, que diz assim, olha: Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todos machos dentre os de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos. Quanto? 99 anos. Quando ele gerou Ismael, ele tinha 86 anos. Amém? Então ele tinha 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro aos estrangeiros. Amado, ele e todos os homens da sua família deveriam ser circuncidados. Aquele seria um sinal, né, de preparação de tudo o que é contrário à vontade de Deus. E Abraão estava disposto a obedecer a Deus, e ele coloca-se imediatamente à prática. Então, ainda, mas Abraão ele percebe, ele vê que aquilo que havia acontecido, né, precisava de uma correção. E aí Abraão, na idade de 99 anos, amor, ele vai passar pela circuncisão. Né? A circuncisão era um ato, né, na época, onde se cortava, né, uma parte do prepúcio de cada um dos homens. Então, era a instituição da circuncisão. Né? Então, olha só, amado, porque Deus, ele tinha um propósito na vida de Abraão. E aí Deus fala assim, Abraão, nós precisamos corrigir alguma coisa. Não foi só Ismael, mas existe uma coisa errada lá atrás. Porque o povo, ao longo do tempo no deserto, ele vai esquecendo, mano, de algumas coisas que Deus faz na nossa vida, ou das promessas de Deus na nossa vida, ou da obediência a Deus mesmo. E muitas vezes nós vamos esquecendo. E aí Deus ele fala para Abraão que ele precisava fazer essa circuncisão. E Abraão ele vai, junta o povo, junta a sua família, junta os homens, e eles fazem ainda. Ainda que possamos perder, mano, o nosso foco, ou a nossa perspectiva correta. Temos a sua revelação pelo Espírito Santo de Deus. Ainda que muitas vezes nós percamos, né, a visão, percamos o nosso foco, o Espírito Santo, né, e a palavra escrita, ela sempre está à sua disposição, amém? Sempre está à sua disposição. Lembre-se também que nunca é tarde demais para voltar para o caminho correto. Lembre-se disso, mano. Mas agora não tem mais jeito. Não, tem jeito. Abraão teve uma oportunidade. Deus chama Abraão para uma nova aliança. Essa aliança lhe custou? Lhe custou. Porque aos 99 anos ele fez aquilo que era comum fazer, né, naquele tempo, né, com criança de 8 anos. 8 anos a criança era circuncidada, o homem. E aqui Abraão já estava com 99 anos e teve que fazer a circuncisão. Então, olha só, lembre-se, né, então disso. Nunca é tarde demais para voltar para o caminho correto. E outra, amado, estabeleça um objetivo e volte para o propósito de Deus. Amém? Volte para o propósito de Deus. Eu disse outro dia, pessoas que fogem do seu propósito, né, e de uma aliança com Deus, atraem tragédias, né, para si e para os outros. Abraão trouxe tragédias, né, e situações difíceis para a sua vida, para a sua família e para o povo. E aí Deus ele fala assim, Abraão, eu quero fazer uma nova aliança contigo. Eu quero, né, porque eu sei que você vai ser pai de multidões. Né? Então eu quero fazer essa aliança contigo. Né? Eu quero
Deus ele revela, né, a Abraão que ele era o Todo-Poderoso, né, que era o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor aparece a Abraão com uma mensagem, né, e essa exigência, né, dizendo, olha, eu sou o seu Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Né, na esfera natural talvez você não compreenda, mas no espiritual, mano, Deus ele quer que você faça um conserto. Hoje não precisamos mais, a não ser por orientação médica, ter que fazer uma cirurgia dessa, porque era uma cirurgia mesmo, mano. Né? Você sabe do que eu estou falando. Mas e não precisamos mais fazer isso, né? Se não for por uma situação de saúde. Mas lá naquele tempo, todo o homem, ao 8º ano, ele tinha que fazer, né? Teria que fazer essa circuncisão. Então, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor diz, eu porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Amém? Deus é um Deus de aliança, mano. E hoje, Ele te propõe ser um mediador de um Novo Testamento, como nós falamos outro dia. Né? Com promessa para um futuro surpreendente, um futuro espetacular, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, Deus estabeleceu uma aliança. Deus, Ele preparou Abraão para uma aliança. Abraão teve que corrigir algumas coisas, sim, mas tudo para que essa aliança fosse firmada através do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que o Senhor derrame sobre nós, Senhor Deus, a Tua aliança, a Tua vontade, o Teu desejo, Senhor Deus, e o Teu querer e o Teu agir na nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que possamos compreender, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que a nossa aliança contigo seja inabalável, Pai, assim como Tu és inabalável na nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém? Não se esqueça, inscreva no canal, né, ative lá o sininho, né, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus Cristo, né, em nome de Jesus. Domingo nós estaremos lá no culto presencial. Louvado seja Deus por você que esteve aqui conosco. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, né, o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado, Deus te abençoe e até domingo, em nome de Jesus.